Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o relatório do HFOF. Esse é um relatório que eu sempre trago aí para vocês, né? Até porque os relatórios da Red são muito bons. E nesse relatório, a gente vai dar uma olhada e uma comentada na carta do que o gestor colocou no início. E eu acho que o principal da carta, vocês vão ler ela, já ler ela junto. O principal dessa carta, que pelo menos para minha leitura dela, é o seguinte: incerteza. Tudo que o gestor escreveu eu consigo traduzir, resumir de forma muito fácil como incerteza. Então, vamos lá, eu falo incerteza em relação aos mercados, viu pessoal? Então vamos lá. Esse é um FOF da Red, um FOF, um dos grandes FOFs que a gente tem aí, se não for o maior FOF que a gente tem disponível aí no mercado. Ele está sendo hoje negociado com um desconto em relação ao patrimonial de 15%, negociado num PVP de 0,85. Já temos FOFs mais baratos, viu pessoal? A média, uma vez eu fiz até um estudo sobre isso, já tem um tempo. A média de valor dos FOFs aí em relação ao patrimonial tá na casa do 0,8, então ligeiramente acima da média do mercado como um todo. Ele é um fundo que tem uma taxa baixa, né? Seguindo o padrão da Red. A Red gosta de trabalhar com taxas mais baixas, mas tem uma taxa de performance aqui de 20% do que excederia o IFIX. São 64 mil cotistas, a gente vai dando uma olhada. Ele começa falando um pouco no bate-papo, e esse para mim, o primeiro ponto, é o principal, uma das principais vantagens para investir, de se investir em fundo imobiliário, no caso para pessoa que não tem uma aversão a risco muito grande, não tem muito estômago para a bolsa. A gente vê, a B3 terminou aí um mês com uma queda de 11,5%, uma queda de 6% no ano, e o IFIX caiu 0,88%, e no ano caiu 0,33%. Então, sim, é bem curioso de ver como é que o IFIX está no patamar bem mais estável. Outro ponto sobre o IFIX que a gente tem que conversar, e a gente precisa que a B3 faça um novo índice. Por quê? Porque o IFIX cada vez mais está se empapelando, e a gente sabe que o IFIX é um índice de total return, a gente sabe como é que os fundos de papel já entregam resultados acima da média, já começa por aí, e são fundos que por natureza não tem muita variação de preço, fica ali rodando o patrimonial, às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, mas a papelada tem essa característica. Então a gente tem aí um índice que não representa tão bem a realidade dos fundos imobiliários. A gente precisa de um novo IFIX, um IFIX 2.0. A gente precisa de pelo menos 3 índices oficiais, eu digo. Um geral, um IFIX geral, igual é hoje. Um IFIX só de papel e um IFIX só de tijolo. A gente tem esses dois índices através dos fundos do Banco Inter, mas não é aquela coisa, tem que ser um índice oficial, um negócio que a gente tem aí consiga fazer um embasamento, porque eu vejo que o IFIX, como ele se empapelou muito, ele vai perder um pouco da essência do imobiliário, do tijolo. Então a gente tem que repensar isso aí, pelo menos minha visão, tem que se pensar nisso, tem que criar outro índice, não sei, sinceramente, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Você acha que tem que ter outro índice, o índice só de tijolo, o índice só de papel, o índice misto, mas com alguma trava entre tijolo e papel, não sei, sinceramente pessoal, essa questão do IFIX está se papelando muito, na minha visão vai criar uma distorção nesse índice, a gente não vai poder usar ele tanto de referência mais. Enfim, vamos lá. Eu não vou ler tudo, né, porque senão vai ficar chato, vou pegar alguns destaques e eu vou comentando. O primeiro ponto, ele falando aí do segundo semestre, que a palavra da vez é inflação lá fora, né, os Estados Unidos, o índice de inflacionário batendo 9%, a Europa não está muito atrás. Enquanto isso, no nosso Brasilzão, a gente tem aí medidas que o governo vem tomando, a gente vai conversar sobre elas, que devem fazer com que a gente tenha aí de 2 a 3 meses de deflação. Vamos acompanhando. Tem outros pontos que eu até consigo imaginar que essa deflação pode ser que ela venha a ficar até um pouco mais de tempo. Vocês estavam olhando antes de gravar esse vídeo,
o valor do petróleo bateu o valor do pré-guerra lá atrás, então tem essa questão do petróleo que já barateou bastante. O dólar subiu, então acabou que a gente tá numa. É aquela coisa, quando o petróleo cai, às vezes o dólar tá alto, e aí a gente fica numa situação tipo, putz, não vai mudar nada no preço do combustível. E aí quando o dólar cai, o combustível sobe, que foi no caso da guerra. Então, se vier um cenário, se vier a acontecer, né, um cenário onde o dólar deu uma amenizada, volte aí para casa dos seus R$ 5 e o petróleo continue caindo, aí o combustível vai cair bastante, fora a questão do imposto no combustível que eles tiraram, mas aí o combustível vai cair bastante, e com isso a gente pode vir a ver mais meses de inflação negativa, próxima a zero e tal. Vamos acompanhando. Mas lá fora, ao contrário do Brasilzão, os bancos centrais, na minha visão, estão parados olhando a situação acontecer e a inflação comendo solta e ninguém mexe nos juros. É curioso isso. Ele até coloca, né? Aqui nesse parágrafo ele coloca, ó, a mudança do foco de atenção para a inflação, de inflação para a recessão, traz aí um debate sobre a capacidade dos bancos centrais das economias desenvolvidas promoverem um pouso suave na economia, na atividade econômica, né? Aquela coisa, você tá com inflação alta, aí se você pegar e jogar os juros altos, você vai trazer recessão, e aí você pode ficar com aquela estagflação, né? Aí ferrou tudo. Mas a questão, pelo menos a visão minha, só tá desse jeito porque os caras dormiram no ponto. Isso aí eu acho que dormiram sim. Aqui no Brasil, o Banco Central ele agiu muito rápido, de forma muito agressiva. Tanto quando jogou os juros para 2%, quanto subiu os juros para 3%, foi uma movimentação extremamente agressiva do Banco Central aí. E parece que, olhando, comparando com os países lá fora, parece que foi uma decisão acertada no que eles fizeram. Outro ponto que traz aí informações a respeito de uma recessão é o seguinte: a taxa dos títulos de 2 anos do Tesouro Americano ultrapassou a taxa dos títulos de 10 anos. E isso é uma indicação clara aí de recessão, aí, de acordo com a Rede. Outra preocupação também, além disso tudo, inflação, recessão e tal, é a China, que está voltando a ter uns lockdowns. E a gente sabe que, querendo ou não, a China é a fábrica do mundo, então começa toda a questão de cadeia produtiva, começa a ficar enrolada. E além disso, tem a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Parece, né, dar a indicar que a Rússia deve parar lá no leste da Ucrânia, né? Pegaram lá o que eles queriam. E vamos ver aí se vai ter alguma discussão em relação a um cessar-fogo, um acordo de paz e tal. A gente vai acompanhando. Se vier a acontecer e aí derrubarem as sanções lá da Rússia e tal, aí eu acho que esse cenário de inflação próximo a zero ou até negativa, né, até deflação, eu acho que esse cenário ele vem cada vez mais forte, porque do jeito que tá, o governo ainda tá conseguindo comprar fertilizante, né, pelo que eu vejo no relatório, principalmente dos FIAGROS, nunca teve nenhum problema de suprimento de fertilizante. Tem a questão que eles estão querendo comprar o diesel lá da Rússia com 30% de desconto, também então, querendo ou não, vai dar uma amenizada no preço. E se vier de fato um acordo de paz e baixar as sanções, aí vai ficar mais fácil ainda para fazer negócio. Lembrando, pessoal, quem lembra, vamos lá, quem lembra aquele vídeo que eu fiz no dia ou um dia depois que estourou a guerra, falando da minha estratégia, né? E a live que eu fiz com o Baroni também, tipo, poucos dias depois. Eu acho que alguns de vocês que já estão aqui mais tempo lembram. E vocês lembram da minha estratégia, tudo que eu falei que ia vir a acontecer e tal. E foi uma leitura bem interessante naquela live que a gente fez, principalmente a live lá com o Baroni. Foi uma leitura muito interessante do que poderia acontecer. E de fato, muita coisa aconteceu. Não quase que do jeitinho que a gente comentou naquela live. Então, foi bem interessante. E agora eu já faço um outro comentário que vocês estão vendo aí, dessa questão toda de deflação e tudo mais. Outro ponto que interfere bastante com o cenário nosso é as eleições. O cenário interno nosso aqui do Brasil, a gente tem aí eleição chegando. De um lado, a gente tem o Bolsonaro fazendo a tal da PEC kamikaze, que eles falam que é 42 bi de gasto que não entra...
que não entra no teto. Do outro lado a gente tem o Lula falando que ele, sendo eleito, ele vai cagar pro teto de gás, vai revogar tudo que envolve isso. Então a gente tem os dois candidatos, querendo ou não, só a gente nessa disputa só tem os dois, não tem, tem um terceiro, não existe, é Lula ou Bolsonaro. A gente tem aí os dois, e para o mercado, os dois lados mostram aí um certo descontrole fiscal. Eu não vou entrar no mérito de qual lado que vai dar mais descontrole ou não é o objetivo do vídeo, mas o pessoal do mercado faz essa leitura, né? Então, vamos ver aí. Seguindo aí, o Brasil, ele fala do Brasil que foi o que eu comentei há pouco tempo atrás, que o Banco Central nosso aqui foi muito rápido, muito ligeiro em promover o aumento da Selic, enquanto isso os bancos centrais lá de fora, da Europa e dos Estados Unidos, ficaram olhando a merda acontecendo e não fizeram nada. Pelo menos aqui no Brasil, eles, na minha visão, agiram muito bem. Até um ponto que é curioso, quem lembra, não sei se vocês acompanham aquele Pablo Speer lá da XP, o cara lá do Tourinho, ele falou, no dia que estourou a guerra, ele fez um vídeo falando pro mercado central lá, pro Banco Central lá, para subir os juros. Foi bem curioso, eu concordo muito com isso. Na hora que estourou a guerra, eu já tinha que, tipo, cara, vamos agir, porque vai vir inflação, vai vir rolo, e deu no que deu, né? Vamos lá. Vamos seguindo. Ele traz aí também outro ponto que pode ajudar. Tem vários pontos que estão contribuindo para a inflação no Brasil acalmar. Desaceleração dos preços das commodities, redução do ICMS do combustível e da energia, e a questão também do petróleo lá fora. Então tem várias coisas conspirando para ajudar com a inflação. Se o dólar começa a cair, aí que baixa mesmo. Vamos acompanhar. Um cenário que vários analistas, eu vejo todo mundo falando, é o cenário de talvez um cenário inflacionário em 2023. Vamos acompanhar, vamos observar, vamos ver se vai vir a acontecer. A gente tem que ir monitorando. Eu ainda não acho que... Eu não cravo um cenário inflacionário em 2023. Eu acho que dá para analisar ainda mais, olhar mais. Tem eleição, então a gente tem que ver o que vai acontecer depois da eleição. Porque todas as medidas que estão sendo feitas é aquela coisa, passou a eleição, sei lá, todas as medidas que o governo está fazendo hoje, para estar um cenário assim, tudo que está acontecendo hoje de medidas. Passou a eleição, Bolsonaro reeleito, ele não precisa fazer mais nada, então ele simplesmente pode tomar um outro caminho para amenizar isso. Já no outro cenário, Lula sendo eleito, aí esse já é um cenário que a gente tem um pouco mais de incerteza de entender o que vai acontecer, o que o governo vai fazer no tempo entre eleição e caso o Lula venha tomar posse, o que o Lula vai fazer se ele entrar. Então, tipo assim, essas incertezas podem vir a mexer muito com o mercado aí, quando eu falo do mercado de capitais aqui, bolsa e tal. Tanto mexer para cima ou para baixo, volatilidade em geral. Então, vamos ficar de olho. De toda forma, a gente já viu lá no início do vídeo que enquanto a bolsa está caindo 10%, o IFIX caiu 1%. Então, você que está em fundo imobiliário, está bem tranquilo com isso. O único ponto de atenção para quem está em fundo imobiliário é o Tesouro IPCA, que vem subindo bastante, já passou de 6, e a gente tem que acompanhar essa situação. É curioso, porque lá em novembro a gente teve uma estilingada para cima nesse Tesouro, eu não lembro quanto que chegou, mas foi IPCA mais 5 e pouco, e a gente teve aquela queda nas cotações. Agora que está mais IPCA mais 6, não está tendo a mesma queda. É bem curioso, né? Bem curioso. Pelo menos de forma simplista, era para o fenômeno ocorrer da mesma forma. Mas, vamos acompanhar. Às vezes, só está adiando. Pode ser que chegue num patamar, sei lá, de 6, 6,5, esse patamar de 6,5, que aí eu acho difícil o pessoal ficar segurando. Vamos acompanhar. De toda forma, caindo ou não caindo, eu estou de olho e analisando as oportunidades que podem vir a acontecer. Então, se vier a acontecer uns preços igual a novembro, putz, vai ser sensacional. Vamos ver. Aqui ele fala um pouco da indústria, do que foi captado, um pipeline, um volume de captação bem menor do que o ano passado, e o foco em captação de fundo de CRI, né? Os únicos que estão conseguindo fazer algum tipo de captação agora é fundo de CRI. Bem curioso, né? Vamos ver como é que vai ser agora nesse segundo semestre com esse cenário, possível cenário de deflação, o que vai acontecer com esses fundos de CRI.
e com as emissões em geral. Será que vai fechar a porta total, ninguém mais faz emissão? Vamos acompanhar. Liquidez dos fundos imobiliários está aí em linha com o patamar que vem sendo negociado, que é algo próximo de 248 milhões aí, então está bem em linha. O número de investidores não para de crescer, o que é bom, né? Já estamos aí quase em 2 milhões de investidores no fundo imobiliário, muito bom. Uma classe de ativo que tem que ser mais divulgada e tal, é uma classe de ativo bem interessante. E é uma classe que é dominada por pessoas físicas, né? 74% dos investidores são pessoas físicas. Aqui esse gráficozinho da Red, que eu acho bem interessante, que ele traz risco-retorno aí de janeiro de 2011 até junho de 22. Então a gente vê o retorno aí. Olha o IFIX, como é que ele tem um retorno bem interessante, comparado principalmente com o IBOV, né? O IFIX aí, ele só perde pro dólar. Vamos lá. Aqui ele comenta um pouco da menor dependência do ganho de capital. Eu já venho comentando isso vários meses com vocês, né? Os FOFs não estão conseguindo fazer giro e com isso ele traz aí uma oportunidade interessante de análise para a gente, porque a gente consegue ver aí como é que está o recorrente do fundo. Um ponto que a gente tem que analisar nesse momento como agora tem alguns FOFs, um ou outro, pouquíssimos FOFs que estão conseguindo fazer ganho de capital. Então esses caras são os perigosos, porque você entra nele com expectativa, o ganho de capital cessa e aí você fica, putz, mas não era para pagar tantos centavos, por que não está pagando? Então analisem isso bastante. A gestão traz aí pra gente que deve ter uma perspectiva de elevação dos dividendos no segundo semestre. Vamos acompanhando, vamos ver aí se vai vir a acontecer. E no mês, pessoal, as movimentações que esse fundo faz é curioso, porque ele não fala o que ele vendeu, o que ele comprou, ele só fala que foi vendido, que foi... Tipo, não entendo por que, esconder o jogo do cotista. Tem que colocar, vendemos 27 milhões de tal fundo, compramos 10 milhões de outro, vendemos X milhões de outro. Pô, tem que colocar. Por que coloca velado assim? Será que o gestor não quer contar para você, para você não atrapalhar o trade dele? Para mim não faz sentido. Aqui outro do segmento, esse também é um ponto importantíssimo de se analisar, de quantos por cento o FOF tem em fundo de papel. Porque você tem aí alguns produtos, alguns FOFs, pagando 1% ao mês, ou bem próximo disso, e uma carteira composta somente ou de grande parte de fundo de tijolo. Então você tem que analisar isso e falar, caraca, bicho, só tem fundo de tijolo que tá pagando 1%, aí você olha o outro FOF que só tem, tem um monte de fundo de papel dentro dele e tá pagando menos. Então, esse tipo de análise tem que ser feito. Você tem que, na hora que você for pegar seus FOFs, falar, cara, dos, sei lá quantos FOFs que tem no IFIX pra gente investir, dos 10 FOFs que a gente tem aqui, me agradou 4, aí você pega, traz a lupa pros 4 e aí você tem que olhar essas questões aí, não deixa de olhar isso não, principalmente quanto que tem de fundo de papel e a questão do ganho de capital, isso aí é importantíssimo, e se tem algum CRI dentro, também a gente tem FOF com CRI, então são vários pontos que é bom ser observados para você não acabar comprando um produto e pouco tempo depois mudar um pouco, ou você ter uma oportunidade muito clara nas suas mãos e deixar de comprar por causa de não olhar os pontos que são interessantes. Para mim, galera, é complicado comentar muito sobre isso, porque eu não tenho FOF, então não é um exercício que eu faço para mim na minha carteira, eu não gosto de FOF, eu sou o meu FOF, né, e acaba que eu não fico fazendo esse tipo de movimento, mas para o investidor médio, o cara que não acompanha tanto, é um produto interessante, o cara que tem aí, tá começando, principalmente o iniciante para mim, o cara tem que ter uns FOFzinho no início, ou pelo menos acompanhar bem de perto, porque aí você aprende muito com FOF. Estratégia dele, ele tem aqui um pouco que é renda, que aí ele vai carregar, ganho de capital é giro, e renda e ganho. Eu fico brincando, né, falando que o renda e ganho foi o ganho de capital que deu errado e aí virou renda e ganho. Mas enfim, tá aí a estratégia do fundo e a gente vai acompanhando. Aqui a carteira dele, ele tem uma participação bem grande em fundos da casa. Olha só. Tem mais um aqui da casa. Enfim,
Então ele tem uma participação bem grande nos próprios fundos da Red. Eu não acho isso interessante, viu, pessoal? Eu já falei, né, várias vezes que eu acho que produtos da própria gestora não poderiam investir nos mesmos, vão fazer negócio entre eles. Eu não sou muito fã, sinceramente eu não sou muito fã desse tipo de movimento. Tem gente que até fala, traz um argumento, mas o cara investindo em produtos da própria gestora, ele tem um conhecimento maior sobre o produto que está acontecendo e tal, ok, tem esse lado. Mas o que a gente vê no mercado é o FOF ancorando produtos da própria gestora. Então a gestora quer lançar um fundo de logística, ela tem um FOF de 2 bi. Aí esse FOF vai lá e banca a emissão para a emissão sair do papel. Então eu acho meio complicado. Isso. Galera, estamos chegando aí nos finalmente. O fundo pagou 60 centavinhos aí. Ele gerou 73, pagou 60, então ele já vem aí desde janeiro, ó. Se a gente pegar aqui desde janeiro, ó, 67 pagou 60, 57 pagou 60, 59 pagou 60, 59 pagou 60, 61 pagou 60 e agora 73 e pagou 60. Então aquele aumento que a gestão comentou deve vir a ocorrer aí. Vamos ver para quanto que vai. E galera, é isso, fica aí. Foi um bate-papo longo, peguei a carta do gestor e trouxe aí algumas ponderações a respeito dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários, vamos conversar para a gente trocar ideia sobre toda essa questão macro e aqui dentro do Brasil também, que ano de eleição sempre é um ano complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, fica aí o vídeo, até a próxima. Fui!